Ô Lê, eu estava combinando com a turma de primeiro eles contarem para você como que o nosso trabalho chegou a esse tema das comunidades. Sim. O projeto é de BH, um novo olhar sobre a cidade. E aí a gente começou com a pergunta: que olhar era esse? E começou com 3 perguntas das favelas. Como surgiram as favelas? Qual era a origem do nome? E por que mudou de favela para comunidade o nome? E a gente queria descobrir isso, como é que é um pouco dessa vida, porque eles têm uma ideia de quem está do lado de fora, né? Eu acho que quase ninguém aqui teve oportunidade de entrar, tem uma criança ou outra que já entrou para fazer alguma doação, e eles começaram a ter esses questionamentos. Então essas 3 perguntas, Lê, nós já conversamos sobre elas na segunda-feira, eles conversaram com os pais, tivemos algumas conclusões interessantes. E temos várias outras questões. Fizemos uma eleição, uma votação, né, não uma eleição, e esse tema foi o que a maioria, surgiram outros temas, mas esse tema foi que a maioria da turma ficou mais curioso, interessado de pesquisar. E aí eu contei para eles, Lê, da sua pesquisa, da sua vivência. Eu avisei para vocês que eu já tinha conversado com o Leandro e que você se disponibilizou a vir conversar. Da sua colega também, que trabalha com você. Isso. E que depois, a gente, como é que ela chama mesmo? Aline, e que depois, numa próxima oportunidade, a gente poderia também conversar com ela. eu acho que vale a pena. Eu também acho. Eu estudei um pouco sobre a infância na favela, né? Eu fiz um estudo, numa especialização que eu fiz, e eu falei um pouquinho sobre a infância na favela. Por que eu fiz isso? Eu comecei a trabalhar num projeto social. E eu achei a criançada daquele projeto muito interessante. Os meninos com uma riqueza dentro das brincadeiras. Os meninos sabiam muita coisa e eu falei assim, eu quero pesquisar sobre isso. Achei essas crianças super interessantes. Eu não venho da favela, eu não nasci, então eu não posso falar com tanta propriedade assim. Então por isso que eu falei com a Luana. De repente a gente leva alguém realmente que nasceu, foi criado e ainda mora na favela para conversar com vocês. Mas aí vamos ver de acordo com o calendário da escola, a disponibilidade aqui também. Mas ela tem disponibilidade e tem muita vontade de vir. Primeiro, para quê? Para desmistificar muita coisa que vocês têm dúvidas, né? Então o meu estudo foi isso. Eu falei um pouquinho sobre a infância na favela, mas do olhar que eu tinha. Não do olhar de quem nasceu lá. Porque quando você olha até no Google, quando você olha o Google Maps, quando aproxima de uma favela, não mostra as ruas. Então, por aí a gente já pensa assim, em inúmeras coisas quando surge falar sobre a favela. E é um assunto que eu gosto muito de falar. Então, por exemplo, quando a pessoa perguntou aqui, não conhece, a gente gostaria de conhecer. Mesmo que quando eu falar assim, por exemplo, eu tenho vontade de conhecer muito a Espanha, mas eu não conheço. Qual que é a imagem que me vem sobre lá? Aí eu fico pensando nos grandes monumentos, mas será que é só isso a cidade? Eu sei. Eu sei de alguém que já foi, de alguém que já viveu, mas o dia que eu for, eu vou poder falar como alguém que já foi. Mas, e quem nasceu lá vai falar de outro jeito, vocês concordam comigo? Sim. Então cada um tem uma visão, então tem 3 visões, aquele que não conhece, aquele que já foi e aquele que já viveu. Olha que bacana. Então a favela... nossa visão agora é qual? Da maioria da gente daqui. Sobre a favela. De quem, sobre a comunidade. De quem não foi. Quem não foi. Então o Leandro está trazendo uma outra visão. De quem? De quem foi, de quem trabalha lá dentro, de quem gosta de estar com as pessoas ali para poder trabalhar com projetos sociais. E a Aline é uma visão de uma pessoa que morou não, ela mora. Ela mora até hoje. Vive lá, né? Ela vive lá. Nós falamos do surgimento, nós pesquisamos. Vocês querem contar para ele o que vocês descobriram, da onde que surgiu? Que eu pesquisei que na Guerra de Canudos os soldados não estavam recebendo dinheiro. Aí eles foram se adaptando a morar nos lugares menores e foi interessante fazer chamado de favela. O nome surgiu de uma coisa que existia
Na região, né? Que eram as favas. Na Guerra dos Canudos. Que era a fava e virou fava, de fava surgiu favela. As favelas surgiram a partir da escravidão e foram continuando a partir da Greve dos Canudos, que eu acho que teve em 1950. É um conjunto de favelas, eles dão o nome de aglomerado. Teve uma lei, né? Que chamou Lei Áurea, vocês já ouviram falar? A data dela é de 1888. E o que acontecia com essa lei? O fim da escravidão. E aqui a gente tinha o Museu Abílio Barreto desse lado, aqui para baixo. Quem já foi ao Museu Abílio Barreto? Já fui pertinho. Quem não foi tem que ir lá depois. Ali tem um pouco da história de Belo Horizonte. Era uma fazenda e tinha os escravos da fazenda. Em 1888 teve essa lei. Em 1897 ali é o surgimento da capital Belo Horizonte. Então, alguns escravos foram para outro terreno, esse terreno que é o terreno que localiza hoje o aglomerado Santa Lúcia. Então, a origem é o que vocês falaram, dos descendentes e até dos escravos também. Não é errado a gente falar favela, só que a gente queria descobrir por que muitos colocam já o nome da comunidade e tentam tirar essa questão da favela. E eles descobriram que esse nome ele veio de uma planta, não sei se eles contaram para você, que tinha no morro. E aí o que acontece? Ela começou a ter um certo preconceito, as pessoas começaram a usar o nome favela de uma maneira preconceituosa, pejorativa. Então veio aí a mudança do nome comunidade, porque comunidade, nós somos uma comunidade, todos nós somos uma comunidade. Então daí veio essa mudança que hoje em dia as pessoas tentam muito falar comunidade, mas popularmente a gente ainda fala esse nome favela. Eu gosto muito de dar esse exemplo que tem uma possibilidade de encontro dos alunos do Colégio Loyola com os alunos do Fé e Alegria, que é lá de Santa Luzia, de uma comunidade, de uma favela ou não. Os meninos às vezes nem todos moram em favela. Eu conheço essas crianças. Da mesma forma como alguns chegam falando, os playboys do Colégio Loyola. Quem aqui gosta? Playboy riquinho, metido. Aqui tem isso? Pode até ter, mas é legal ouvir isso? Olha lá, os playboys do Colégio Loyola. Da mesma forma, olha lá, os favelados. Não soa mal? Não é Soa. Eu, pelo menos, sou assim. A gente não fica incomodado? Incomoda. Falar os metidinhos, isso me incomoda, gente. As patricinhas do Colégio Loyola. Os carinha de nojo. Então, da mesma forma, tem preconceito de todos os lados. E o que a gente tem que acabar é com um jeito de tratar preconceituoso. Eu tenho uma pergunta. As crianças lá da favela são felizes ou são mais tristes porque tem pouco espaço para brincar? Pelo contrário, né? Em alguns lugares eles têm até mais espaços, né? E essa questão de ser feliz ou ser triste depende da família também que tem, o contexto que ela está. Morar lá não implica em ser mais ou menos feliz. É que eu tenho uma dúvida, se as crianças que moram na favela, elas têm tipo, os brinquedos delas são igual aos nossos, o tempo que elas têm pra brincar é igual ao nosso, as coisas que elas fazem no dia a dia. Existem projetos. Eu descobri dentro do aglomerado Santa Lúcia uma brinquedoteca. Você pode ir brinquedoteca. Em vez de ser biblioteca, uma é uma brinquedoteca. biblioteca de brinquedos. Né? Então é um espaço, eu não sei hoje se ainda existe, mas acredito que sim. É um espaço do tamanho dessa sala e tem fantasias, tem brinquedos e tem criança que vai para lá brincar. Dentro do horário de funcionamento da brinquedoteca pode entrar e brincar. Tem projetos, que inclusive um deles eu trabalhei, projetos sociais. Então quem estuda de manhã vai para o projeto à tarde. O que é o projeto? Você tem inúmeras atividades, recreação, esportes,
algumas atividades de teatro, cultura, envolvendo as artes. Então, Como os meninos têm algumas atividades. como vocês têm. Eu conheci dentro do Morro do Papagaio, o rapaz era até pai de uma aluna minha, ele tinha uma quadra, tem uma quadra que é a quadra perto do batalhão da polícia. As crianças vão para lá à noite, toda noite, e tem um futebol. Ele organiza o futebol. Não paga nada, apenas tem que ter ali a frequência, tem as regras do lugar. Então crianças da idade de vocês podem ir e jogar o futebol deles, né? Então isso é um pouco do que eu conheci dentro do aglomerado Santa Lúcia, o mais específico, o Morro do Papagaio. Brincar na rua é um pouco, tá cada vez... É perigoso. por causa que hoje é carro, né? Então os becos, as vielas, as ruas estão ocupadas por carros. Então brincar na rua está até perigoso, não só perigo de assalto, de roubo, mas o perigo sim do movimento da rua. Tem lugares que tem espaço, mesmo você pega na Praça JK, tem um campo. Ali fica cheio de criança brincando, eu trabalhei ali e tive contato com as crianças dali também. Então eu vi muitos meninos tendo acesso a esses jogos eletrônicos também, que é bacana. Os ladrões lá da favela, eles roubam só, tipo, a gente tem um pouco mais de condição ou as pessoas também lá de dentro da favela? Legal a gente conversar sobre isso. Nem todo mundo que tá lá é ladrão. Tem uma música, eu até passei a referência da música para Luana. Em outro momento, acho que vale a pena ler a letra e escutar também, que é muito gostosa. Ela fala assim: nem toda maldade humana está em quem porta um fuzil. Tem gente de terno e gravata matando o Brasil. Olha que legal, né? Então, dentro da favela a gente vai encontrar pessoas que roubam, pessoas que não roubam, como fora também. Eu escutei uma coisa muito interessante também. Quer ver? Todo político é ladrão? Não. Eu dei aula com um menino que o pai era político. E um dia surgiu uma piadinha desse tipo. Ele levantou a mão e falou assim: eu não aceito essa piada, porque o meu pai não é ladrão, eu confio no trabalho do meu pai. Olha que legal. Ele era criança assim como vocês. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça da gente. Lá dentro tem pessoas que merecem o nosso respeito da mesma forma que fora. Eu acho, Leandro, que é importante a gente falar essa questão de generalização. A gente não pode ficar generalizando. Tá? Ou seja, falar assim, olha, todo mundo que está ali é desse jeito ou todo mundo que está ali é de outro jeito. Eu até gostaria de estar falando uma experiência que eu tive enquanto profissional, né? Eu trabalhei acompanhando algumas escolas que eram dentro da favela. Então, olha, as crianças que estavam ali dentro da favela, elas dentro das escolas ali da favela, elas trabalhavam os mesmos valores que são trabalhados aqui no colégio. Entendeu? As famílias também acompanhavam os alunos com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado que as famílias de vocês acompanham vocês, não é? Então, os mesmos valores que vocês têm aqui, eles também tinham ali nas escolas que eu acompanhei. E a felicidade, ela não tem a ver com apenas o lugar em que você está. Tem pessoas, às vezes, que estão num lugar muito bacana, que a gente olha e fala, eu queria morar aqui. E a pessoa está triste. Então tem a ver com a postura diante da vida, tem a ver com a forma como você encara os desafios e as conquistas. Se você é uma pessoa mais pessimista, se você é uma pessoa mais otimista. Então depende de muitas coisas, não apenas do local. Mas isso é uma curiosidade que eu sei que vocês têm mesmo. É claro que hoje vocês são crianças, algumas coisas vocês vão entender com o passar dos anos. Por que a TV mostra isso? Por que o cinema mostra isso? Porque isso vai ganhar o quê? Dinheiro. Eles vão vender o produto, eles vão vender a novela, eles vão vender o filme. A favela não é aquilo. Existe, mas é aquilo ali 24 horas. Em todos os moradores.
todo mundo? Não. Por que a gente fica com essa visão? Justamente porque é o que mostram pra gente. As pessoas que estão na favela estão mais expostas a uma palavrinha, é bom que vocês vão aprender o sentido. Estão mais expostas a vulnerabilidades. Arthur, vulnerabilidade. Eu acho que vulnerabilidade é assim, não conseguir se defender direito. É justamente fraqueza, fragilidade, algo pode acontecer. Mas você tem inúmeras vulnerabilidades da criança e da pessoa que está lá dentro. Então pensa aí, o pai e a mãe de vocês trabalham o dia inteiro. Trabalham? A maioria. Maioria. Não é todos. Não todos. Quem não trabalha o dia inteiro, por exemplo, pai e a mãe que trabalham o dia inteiro, quando você chega em casa, quem fica com vocês? A babá, a ajudante, a cuidadora, a cozinheira. Lá, infelizmente, às vezes, o que acontece? Não tem a babá, não tem a cozinheira, não tem... Eles não têm dinheiro para comprar. Isso é um serviço, eu tenho que pagar. Então a criança está vulnerável por quê? O cuidado. Quem vai cuidar dela? Às vezes é o irmão mais velho. O irmão mais velho, quando eu falo, não é irmão de 20 anos, não. É o irmão de 12, é o irmão de 10, de 15. Então, o que é muito comum numa região dessa é a criança estar sob os cuidados de outra criança. Criança pode cuidar de criança? Não é responsabilidade. Não é responsabilidade de criança. Uma coisa é, olha seu irmão, 1 minuto aqui que eu vou pegar a fralda. Voltou. E será que a culpa é dos pais? E a culpa é dos pais, gente? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Porque todo mundo quer o quê? Se eu perguntar pro seu pai, o que seu pai quer pra você? O melhor do mundo, o bem, lá também. Né? Que não é só o dinheiro, Não mas é a só o gente dinheiro. vive numa sociedade que a gente precisa do dinheiro para pagar a conta, comprar o alimento. Então, uma das vulnerabilidades é essa. O cuidado do pai e da mãe nem sempre é o mesmo que o pai e a mãe de vocês pode dar. A outra vulnerabilidade é a violência? Tá exposto à violência? Tá. É a mesma violência que nós, que estamos fora da vila, fora dos morros, das favelas, estamos expostos? Nem sempre, nem sempre. Então, aí a exposição da violência, infelizmente, a exposição ao mundo das drogas. Então, a criança está muito exposta. Então, eu falei 3 vulnerabilidades que uma criança tem, entre outras. Mas como eles passam por algumas vulnerabilidades, sim, algumas oportunidades são mais difíceis do que as que a gente tem. Então, quando eles encontram essa oportunidade, eles agarram, eles valorizam, eles tentam ir atrás para poder não ir para um caminho que não é tão legal para eles. Tentam sim. Isso é uma questão, né, Leandro, que são crianças. Independente se são chinesas, japonesas, argentinas, africanas, se vem de um grupo indígena, se são americanas, se são chilenas. Criança é criança em qualquer lugar do planeta. E elas têm a mesma necessidade que vocês. Pode mudar uma coisa cultural, e isso acontece com as crianças daqui de Belo Horizonte que moram num bairro mais afastado, num bairro mais privilegiado, que mora dentro da comunidade. Elas querem... O que vocês querem? O que vocês querem para vocês? Se divertir? Brincar e se divertir. O que mais que vocês querem? O que vocês gostam de sentir? Felicidade. Vocês gostam de se sentir felicidade. Vocês gostam de ser amados. O que mais? Amizade. Hã? Brincar. Gostam de brincar. De ter amigos. Não é isso que vocês gostam? Vocês acham que alguma outra criança vai gostar de algo diferente do que vocês gostam? Esses sentimentos são os mesmos, né, Leandro? Independente de onde a gente estiver. Então tem coisas que eu escolho. A criança que nasceu ali, ela não está ali porque ela quer. Se pudéssemos, todos nós, né, gostaríamos de ter um lugar legal para nós. Aqui, eu sei que a maioria tem uma casa bacana, uma caminha confortável, porque é um padrão da família e das crianças do Loyola. Isso aí a gente tem certeza. Mas lá, alguns têm, outros não, né? Então aqui nós temos certeza, lá nós temos a incerteza. Nem todos podem ter.
né? Quando eu tinha a idade de vocês, uma vez eu passei em frente ao Morro do Papagaio e eu falei uma besteira que meu pai ficou muito bravo comigo. Eu vi um carro novo, novinho, na porta de um bar, né? Que tinha lá no Morro do Papagaio, um bar bem na porta onde nós passamos. E aí eu vou falar por que eu falei isso. Um dia antes eu tinha assistido na TV uma reportagem que falava de um roubo de carro e que relacionava com a favela no Rio de Janeiro. Eu tinha visto essa reportagem. E aí eu falei, aquele carro ali com certeza é roubado. Lá no Morro do Papagaio, meu pai falou assim: mas você conhece? Você estava ali, você viu aquele carro sendo roubado? Eu falei, não. Eu falei, então não fala daquilo que você não sabe. Então, não vamos falar daquilo que a gente não sabe. A gente pode pensar, achar, isso não é pecado. Mas a gente falar com certeza, a gente tem que tomar esse cuidado. Anos depois, eu fui trabalhar lá, olha que legal. E aí eu pude mudar o meu olhar sobre muitas coisas. Eu acho que o Leandro também poderá nos acompanhar em outras questões, se a gente precisar, não pode, Leandro? E a gente vai marcar, vai pensar num dia, porque a gente tem o nosso olhar de quem está de fora, que já está começando a ser mudado. Vocês concordam comigo que o nosso olhar está começando a ficar um pouco diferente em relação às pessoas da comunidade, sobre a vida na comunidade? Começando, porque nós acabamos de conversar com o Leandro que participa de alguns projetos e trabalha ali dentro para ajudar as crianças dali e adultos. E a gente vai ter a oportunidade agora de ter um olhar de quem nasceu e vive lá, que é a da Aline. Eu vou conversar direitinho com o Leandro para a gente ver a melhor data para a gente poder marcar. Enquanto isso, a gente vai fazendo outras pesquisas. Eu vou mostrar essa música que o Leandro sugeriu. E eu já contei para vocês sobre um vídeo. Não contei para vocês de um vídeo que eu quero passar? De uma filmagem? Hoje não dá tempo, porque a gente ficou já 1 hora conversando com o Lei, mas vai ter um horário bacana pra gente marcar, tá? Vocês querem agradecer? Alguém quer falar alguma palavra de agradecimento pro Leandro? Lembra desses 3 olhares que eu falei, tá? Eu também curiosa pra saber sobre isso. Os 3 olhares, aquele que não conhece, aquele que conhece e aquele que realmente é de lá, né? Tá bom? Tá bom? Lei, obrigada. Obrigadão, viu? Beijo pra vocês, turma. Tchau.